dia. Encerramos agora mais uma reunião da coordenação dos ministros do Palácio, então, Secretaria-Geral, SECOM, Casa Civil, coordenada por nós do Ministério das Relações Institucionais, junto com o Ministério da Fazenda, os nossos 3 líderes da Câmara, do Senado e do Congresso, com o presidente Lula, onde tratamos dos temas da semana. Então, primeiro fazendo um balanço da aprovação de mais 4 projetos da agenda prioritária do governo na última semana. A aprovação do Plano Nacional de Assistência Estudantil vem para a sanção presidencial, um plano muito importante nesse esforço do presidente Lula de recuperar a universidade pública, dar garantia para os estudantes do ensino superior, fortalecer o ensino superior, junto com o pé de meia, que já chegou a 4 milhões de atendidos para o ensino médio. Agora o plano de assistência estudantil, mais um passo de manutenção dos estudantes, vem para a sanção presidencial, tem prazo ainda para a sanção presidencial. A aprovação final do marco regulatório de fomento à cultura, que conclui o novo arcabouço regulatório da recriação do Ministério da Cultura, a conclusão da aprovação da Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc, a normatização dessas leis, a aprovação do Sistema Nacional de Cultura, agora o marco regulatório do fomento à cultura. Na quarta-feira, o presidente assina o decreto do Fundo Audiovisual, concluindo o conjunto dessa recuperação do Ministério da Cultura e uma política nacional de cultura. A aprovação final do Mover também vem para sanção presidencial, e a aprovação final do tema da securitização da dívida dos estados e municípios, que era um compromisso. São 4 projetos que concluíram a votação na última semana, então começamos sempre com um balanço positivo, mostrando mais uma vez que a agenda central, econômica e social do governo segue em aprovação. Já concluímos a aprovação de todos os projetos na Câmara dos Deputados que eram prioritários dessa agenda, faltam apenas 2 projetos que eu vou citar aqui, já foram para o Senado, tem 7 projetos que começaram pelo Senado já aprovados, estão na Câmara dos Deputados. O presidente Lula já pôde sancionar 14 projetos dessa agenda prioritária da União e Reconstrução, a agenda econômica e social do governo. Então, fizemos esse balanço, foi reafirmado pela coordenação política, o Ministério da Fazenda e o próprio presidente Lula, da prioridade nessa semana na Câmara e no Senado. Na Câmara, avançarmos com o debate e aprovação do projeto de lei que consolida as propostas da MP do Acredita. A medida provisória do Acredita garante crédito desde o microcrédito, do empreendedor que está no Bolsa Família, do micro e pequeno empresário, amplia a oferta de crédito para micro e pequena empresa, até os grandes empresários no mercado secundário de crédito da construção civil, e também os investidores internacionais que com o MP do Acredita passam a ter uma segurança maior para conter a oscilação cambial nos investimentos de médio e longo prazo. Então, por isso a importância dessa MP que está tramitando, e tem um projeto de lei assinado por vários líderes, entre eles o líder do governo da Câmara, que foi apresentado, já aprovado o requerimento de urgência. Vamos trabalhar para que nessa semana possa ser apresentado, essa semana próxima, o relator e avançar na votação na Câmara dos Deputados, estando no prazo adequado para isso. E no Senado, a prioridade absoluta é concluirmos a votação de 2 projetos que estão na pauta prioritária, que é a letra de crédito de desenvolvimento do BNDES, que é uma nova forma de financiamento do BNDES, aprovamos na Câmara, vai votar no Senado, e o Fundo Social também do BNDES, que garante mais um colchão garantidor, sobretudo para os investimentos na área social, que sejam em formatos de PPPs, PPIs. Então está em tramitação, inclusive o senador Randolfo, nosso líder no Congresso, é o relator desse fundo social novo, é um colchão garantidor para investimentos e para PPPs, PPIs no âmbito das políticas sociais, saúde, educação e assistência social, um interesse muito especial do BNDES na modelagem desses projetos, desses programas. O presidente Lula reafirmou para ele a prioridade do governo de acompanhar, apoiar o Congresso Nacional na tramitação da regulamentação da reforma tributária.
Os 2 projetos já estão na casa, na Câmara dos Deputados. Nós fizemos na semana passada reuniões, Ministério da Fazenda, Ministério das Relações Institucionais, com um dos grupos, aquele grupo que está tratando da regulamentação do IBS, do CBS, né, que é do imposto que se unifica. Então, todo o debate das isenções que está colocado lá, o governo encaminhou uma proposta que garante isenção, alíquota zero para os produtos essenciais da cesta básica, garante uma redução de alíquota também para aqueles produtos que são chamados produtos da cesta básica estendida. Então, a redução daquilo que é média hoje na cesta básica de 8% na alíquota cai para zero os produtos essenciais da cesta básica. Da cesta básica estendida, aquilo que é em torno de 15% a alíquota média cai para 8% a alíquota média. Então, o governo está tratando desse tema. Fizemos uma reunião na semana passada, passamos o detalhe dessa reunião para o presidente Lula. Ele reafirmou que a prioridade absoluta dele é de acompanhar, apoiar o Congresso Nacional. E a nossa expectativa, a expectativa do governo, como dissemos desde o começo, é que conclua no primeiro semestre a tramitação da regulamentação da reforma tributária na Câmara dos Deputados. Já está marcado, o líder do governo na Câmara deu um informe, inclusive ao presidente Lula, já está marcado no calendário da Câmara dos Deputados a expectativa de começar a votar a regulamentação da reforma tributária já na primeira semana de julho. Teríamos a primeira e a segunda semana de julho para concluir a votação da regulamentação da reforma tributária na Câmara. Então, esse é o tema prioritário das votações até o dia 17 de julho, além de continuar avançando nos projetos da prioridade da agenda União e Reconstrução, que a gente já passou para todos vocês, que são os temas prioritários do governo. Tratamos também da agenda do presidente nessa semana. O presidente, depois do sucesso da missão internacional, a Itália, a Genebra na OIT, o encontro no G7, tratamos um pouco dessa agenda dele nessa semana, que está focada em eventos aqui no Brasil. Então, o presidente Lula vai quarta-feira para o Rio de Janeiro, é o dia do cinema, então assina lá o decreto do Fundo Audiovisual, assina mais uma parceria com o prefeito Eduardo Paes de investimentos para a área de infraestrutura da cidade, mostrando o quanto que a cidade e o estado do Rio de Janeiro ganham quando o presidente Lula é o presidente da República. Mais uma vez o presidente Lula vai mostrar que é o presidente que mais vai fazer pelo Rio de Janeiro, e o presidente Lula faz questão também de ir na posse da nova presidenta da Petrobras. Então isso vai acontecer na quarta-feira. Depois o presidente vai para uma missão no Nordeste, uma rodada no Nordeste de obras do PAC, investimentos em infraestrutura, investimentos na área da educação, investimentos na área das políticas sociais, da transição energética, grande pacote de ações no Nordeste, então, que já estão em andamento, algumas são inaugurações. Então, o presidente vai estar no Ceará na quinta-feira, no Piauí de manhã, na sexta-feira no Piauí, na sexta-feira à tarde no Maranhão. Inclusive no Piauí ele vai poder participar da caravana federativa, que é mais uma ação do governo federal, coordenado aqui pelo Ministério das Relações Institucionais, que leva os ministérios, junto com os governos estaduais, a fazer parceria com os municípios, desenrolar os convênios, acelerar a execução de obras. Já fizemos em 10 estados, o presidente vai poder participar dessa edição no Piauí. Então, reforçando aquilo que ele tinha dito, que depois dessa missão internacional ele vai priorizar as viagens nos estados, a execução e acompanhamento das obras. Ele fez uma reunião detalhada com a coordenação do PAC sobre a situação da execução das obras para serem inauguradas, obras para serem iniciadas, né? O investimento em infraestrutura, habitação, infraestrutura das cidades. Vai continuar concentrando a agenda dele. Em toda semana tem algum estado do país. Na próxima semana também fizemos uma discussão rápida sobre isso. Nós vamos ter 3 eventos com atores econômicos muito importantes. Vai ser o lançamento do Plano Safra, previsão, como vocês sabem, de ter 2 datas para o lançamento do Plano Safra, uma com foco mais na agricultura familiar, outra no foco mais com o agronegócio. E dia 27 é o pleno do Conselhão, do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável. Não vou detalhar aqui qual que vai ser a agenda do Conselhão, tem várias entregas, várias ações, mas é um momento importante com os atores econômicos do país, que juntam empresários, sistema financeiro, ativistas culturais, setor da academia, ativistas sociais, da agenda de desenvolvimento econômico e social sustentável do país. É um momento importante de balanço dessa recuperação econômica que o Brasil vem vivendo, do crescimento. Hoje saiu mais uma previsão que supera
as previsões negativas e pessimistas em relação ao crescimento do país, né? Tem alguns analistas prevendo, inclusive, um crescimento maior do que o governo já previa. A gente ultrapassa os 2% de crescimento nesse ano. Desemprego continua em redução. Nós estamos para chegar no próximo mês a 1 milhão de novos empregos formais gerados nesse ano. Então, a redução do desemprego, o crescimento econômico e o esforço todo que está sendo feito pelo governo de manter as metas da inflação. Ou seja, essa combinação de crescimento econômico, redução de desemprego, inflação controlada, que desde 2016 não acontecia no Brasil, já aconteceu em 2023, estamos trabalhando para acontecer em 2024, superar qualquer previsão pessimista. Então, um pouco o resumo aí da reunião da coordenação e ficar à disposição de vocês. Ministro, nessa reunião também vai cobrir corte nas emendas para fazer a questão dos gastos do ano que vem, e no Piauí ele vai inaugurar alguma obra ou anunciar alguma obra específica? Depois a gente pode detalhar a agenda no Piauí, está fechando ao longo do dia de hoje, porque como vai fazer só pela manhã, na sexta-feira de manhã, então deve estar presente na caravana federativa, que lá fazer todo o anúncio, tanto de obras, inaugurações que estão acontecendo, um balanço dessas obras, para poder estar sexta-feira à tarde no Maranhão. Ao longo do dia a gente vai detalhar essa proposta, né? Nós estamos batendo recorde no empenho e no pagamento de emendas, ultrapassamos mais de 20 bilhões de reais do empenho, superamos inclusive cronogramas que tinham sido a reivindicação do Congresso. Nós estamos fazendo um programa ainda maior, mostrando mais uma vez que o presidente Lula, recurso no orçamento tem que virar obra, ação no município, ação no Estado, benefício à população, investimento na saúde, na educação. Qualquer debate sobre o orçamento do ano que vem vai ser feito na discussão da peça orçamentária, que é encaminhada lá no final de agosto para o Congresso Nacional. Então tem muito tempo para isso, tá? O debate da Lei de Diretrizes Orçamentárias ainda, nem foi votada a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então todo o debate, qualquer fala sobre qual que é a estrutura do orçamento para o ano que vem, que é mera especulação. Esse debate vai ser feito pela Junta Orçamentária, coordenado pelo Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda. A Junta Orçamentária organizada pela Casa Civil. Não veio para a mesa do presidente ainda qualquer proposta em relação a isso. Ele tem uma proposta para cortar gastos no orçamento deste ano? Aqui, mano, no Planalto, para isso? Primeiro, o presidente Lula acabou com a gastança criada pelo governo anterior. Quem acabou com a gastança e com a irresponsabilidade fiscal feita pelo governo anterior foi o presidente Lula. Foi desde o ano passado. Então, desde o ano passado, o governo do presidente Lula vem acabando com a gastança e qualquer tipo de irresponsabilidade fiscal feita pelos governos anteriores. A aprovação do arcabouço fiscal, inclusive, cria um trilho seguro para o país e previsível para o país da combinação da responsabilidade social com a responsabilidade fiscal. O governo sempre vai trabalhar para a qualidade dos gastos, né? Você garantir efetividade na qualidade dos gastos. O governo fechou várias torneiras criadas pelo governo anterior, de auxílios criados de forma irresponsável, de execução de fraudes desses auxílios. Estamos fechando essas torneiras da gastança do governo anterior. Se tem um governo, o presidente Lula, com a liderança da equipe econômica pelo ministro Fernando Haddad, vem sendo o tempo todo perseguindo a responsabilidade fiscal combinada com a responsabilidade social, é o governo do presidente Lula. Então, esse espírito, né, de acabar com as gastanças feitas pelo governo anterior e de buscar sempre a qualidade, a efetividade dos gastos do investimento, está permanente no governo, compreendendo sempre aquilo que o próprio presidente Lula já falou mais de uma vez, que nós consideramos educação e saúde investimento. Não consideramos que investimento que aconteça na saúde e na educação seja um gasto perdido no país. Pelo contrário, é investimento fundamental, inclusive, para o desenvolvimento econômico do país. Vocês estudam uma mudança no arcabouço fiscal? Isso foi discutido na reunião? Em nenhum momento. Em nenhum momento. Nós aprovamos. Qual que é o plano B? Desculpa, que o ministro Haddad falou. Tá ótimo. Nós construímos a aprovação do arcabouço fiscal. Nós construímos um conjunto de metas fiscais ousadas que muita gente no ano passado fez especulação de que ia ser trocado, falaram que tinha uma proposta de trocar, já tinha outra meta fiscal, tinha carta, tinha proposta encaminhada, tinha até data dizendo quando que ia ser encaminhada. Nós destruímos aquelas especulações, né? Furamos o balão de especulações que foram feitas no ano passado e agora o governo vai continuar tratando o tema do orçamento do ano que vem
Quem coordena esse debate, como eu quero repetir, é o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento e a Junta Orçamentária, e ainda não chegou nenhuma proposta sobre o orçamento do ano que vem na mesa do presidente, nem na Junta Orçamentária. Quando chegar vai ser tratado dessa forma. Agora nós temos compromisso com o arcabouço fiscal criado, nós reafirmamos o esforço de cumprimento das metas ousadas que estabelecemos, e é fundamental perseguir metas ousadas, e mais uma vez vamos provar que o presidente Lula, um governo liderado pelo presidente Lula, é aquele que melhor combina responsabilidade social e responsabilidade fiscal. Uma das atitudes que reforçam o nosso esforço em consolidar a saúde das contas públicas tem, inclusive, a ver com esse debate da MP da desoneração da contribuição previdenciária de 17 setores econômicos e municípios, onde o governo reafirmou, discutiu isso junto ao Judiciário, o Judiciário foi firme em relação a isso. Você só pode ter uma queda da contribuição previdenciária se apresentar uma fonte alternativa que seja perene, permanente. Não adianta a fonte que signifique recursos a serem arrecadados esse ano, mas que não seja perene nos próximos anos, exatamente para que seja responsável do ponto de vista fiscal em garantir uma redução da contribuição previdenciária, mas ter uma fonte que faça a compensação disso para manter a previdência pública. Então, foi retirada o ponto dessa fonte na medida provisória pelo presidente do Senado. O governo reforça que continua aberto ao diálogo com os senadores, com os setores econômicos. O relator é o líder do governo no Senado, o relator Jacques Wagner, para construir a solução. Agora tem uma arena, que eu acho que é uma mesa ideal, que é a mesa do espaço da política ali no Senado Federal e no conjunto do Congresso, com o líder do governo do Senado como relator, como o próprio presidente do Senado como um protagonista importante nisso, os setores econômicos, os empresários que questionaram a fonte que foi apresentada, para construir a solução para isso. O Supremo Tribunal Federal deu um prazo até o dia 20 de agosto, se eu não me engano, mas a partir de 20 de maio a 20 de agosto, esse é o prazo para que o Congresso Nacional, junto com o Executivo, construa uma alternativa para isso. O Ministério da Fazenda vai manter o papel que sempre lhe cabe, que é um papel, inclusive, de estar aberto ao diálogo e poder, inclusive, a partir de propostas apresentadas pelo Senado, pelos atores econômicos, na mesa que está ali no Senado, falar da viabilidade ou não dessas propostas como fonte perene. É importante que tem que ser uma fonte perene para garantir que a reoneração gradual da contribuição previdenciária tem uma fonte que dure esse tempo todo da reoneração gradual, tanto dos setores econômicos quanto dos municípios. Isso, mas as propostas sugeridas pelo Senado, elas quase todas são de recurso só para esse ano. Repatriação, aquela questão das multas das agências reguladoras. O governo então considera que essas propostas não servem? Elas podem compor uma cesta de propostas, mas você tem que ter uma proposta perene. A LRF é clara em relação a isso. A própria Constituição, quando teve a última reforma da Previdência, deixou isso explícito. Ou seja, que você precisa, ao fazer qualquer redução de contribuição previdenciária, renúncia de receita da Previdência, tem que ter uma fonte de compensação que seja perene, porque a reoneração vai durar 3, 4 anos. Então você tem que ter uma fonte que garanta esse recurso nesse período. Podem surgir novas propostas que sejam a composição de uma cesta disso. Agora, dentro dessa cesta tem que ter algo perene, não pode ser algo só para esse ano, não pode ser algo que só vai começar a arrecadar daqui a 2, 3 anos. Tem que ser algo que comece a arrecadar esse ano e que dure o tempo necessário dessa reoneração gradual. Então, o governo está absolutamente aberto para isso. Se tem alguém que quer uma solução, é o governo. O governo apresentou uma proposta, teve a rejeição dessa proposta, os motivos já foram explicitados pelo próprio presidente do Senado. Eu até acredito que o fato de ter rejeitado criou um ambiente para que se sente para construir essa proposta, e o papel do governo, sobretudo do Ministério da Fazenda, é orientar, ouvir as propostas e dizer, isso aqui é perene, isso aqui é suficiente, isso aqui não é suficiente. Estamos abertos a isso. Agora, ministro, e qual o posicionamento que o presidente pediu para a base em relação ao PL do aborto, já que a base acabou na Câmara entrando num acordo justamente com os outros líderes para poder votar a urgência? Primeiro, na semana passada,
Eu desci da reunião da coordenação e falei qual era o posicionamento do governo em relação a isso. O governo ia trabalhar para que temas como esse, que ampliam a beligerância dentro do ambiente do Congresso Nacional, não fosse votado, sobretudo o mérito. É muito importante todo mundo saber que o fato de ter sido aprovado um requerimento de urgência não significa votação do mérito. Nós temos mais de 2.000 projetos com requerimento de urgência aprovados na Câmara. Só no ano passado foram mais de 230 projetos aprovados com requerimento de urgência que não foram votados. Só esse ano são 76, até o levantamento que eu fiz na última quinta-feira. 76 requerimentos de urgência aprovados que não foram votados. Então, o fato de ter sido aprovado um requerimento de urgência nesse tema, do jeito que foi, em nenhum momento significa qualquer compromisso de votação do mérito. Eu, inclusive, acredito que, do que eu ouço dos líderes, né, o próprio líder do governo da Câmara está aqui, participou da reunião de liderança quando se definiu isso, acredito que não tenha clima e ambiente. E nem compromisso, não. Nunca teve compromisso, inclusive dos líderes, do conjunto dos líderes, não só do governo, mas dos líderes, vários líderes, de votar o mérito. E acredito que não tem ambiente para se continuar o debate de um projeto, como eu falei para vocês, um projeto que estabelece uma pena para o estuprador menor do que para a menina ou mulher estuprada. Ministro, mas... Então, eu acredito que não tenha ambiente para isso, né? O presidente Lula reafirmou as posições dele, daquilo que ele já falou publicamente. Eu, inclusive, na semana passada, disse que eu acompanho eleições do presidente Lula desde que ele foi presidente, em 2006, na reeleição dele, depois de 2010, na eleição da presidenta Dilma, depois de 2014 acompanhei mais, não estando mais no governo, a reeleição, acompanhei muito o processo eleitoral de 2022 agora, e toda vez o pleito das lideranças religiosas ao presidente Lula, ou no caso a presidenta Dilma, era um compromisso do governo de não mudar a legislação atual sobre o aborto. Eu quero reafirmar, esse compromisso do governo está reafirmado. Nós somos contrários a qualquer ação que venha a mudar a atual legislação sobre interrupção da gravidez. Ainda mais um projeto como esse, que quero reafirmar, né, estabelece uma pena, criminaliza meninas e mulheres numa pena maior do que o estuprador. Então, vamos reafirmar o papel tanto do líder do governo, dos demais líderes da base, de não prosseguir a tramitação, a votação do mérito desse projeto. Ministro, é o seguinte, não houve orientação da base na semana passada, né? Vocês inclusive fizeram a declaração, né, de que o trabalho da articulação política é para tentar virar a pauta, para tentar fazer com que os trabalhos sérios da pauta econômica do governo federal avancem. Mas a aprovação do requerimento de urgência acabou acontecendo. Vocês não enxergam isso como uma derrota, não? Não, pelo contrário, né? Porque o que era o central de votação na semana passada era concluir a votação do Mover. Foi votado na Câmara dos Deputados. O que foi votado? Concluiu votação no mérito? O Mover. Né? Pode-se falar de tudo. Agora, o que votou o mérito para a sanção presidencial na Câmara na semana passada? O Mover. É um projeto muito importante para o setor automobilístico do país, contribui para essa retomada dos investimentos na indústria automobilística, mais de 120 bilhões de anunciados de investimentos, e vem para a sanção presidencial, né? Quero repetir, nós temos mais de 2.000 projetos com requerimento de urgência aprovados. Muitas vezes são votados da forma, inclusive, para a composição da pauta. Não significa que vá ter, e vamos continuar trabalhando para isso, que continue progredindo qualquer votação do mérito de um projeto como esse. Ministro, última pergunta. o governo vai se posicionar no mérito sobre o PL antidelação? Vai orientar a base, votar a favor, contra, ou vai liberar? Gente, nem foi votado isso ainda, né? O que eu quero reforçar, tentam fazer uma relação direta entre esse projeto e a situação do ex-presidente Bolsonaro. As evidências de crimes de Bolsonaro não são fruto de delação. O Bolsonaro fez aqui dentro do Palácio do Planalto, de forma transmitida, televisionada, tem um vídeo, um verdadeiro BBB da preparação do golpe, da negação do resultado eleitoral. Ou seja, tem vídeos, tem texto de decreto, tem discurso feito, ou seja, tem um conjunto de evidências que não são fruto de delação. Não tem qualquer relação
com os crimes cometidos pelo ex-presidente, com a organização criminosa que tinha dentro do Palácio, a partir do Palácio do Planalto, que a CPMI trouxe as evidências. A CPMI não fez delação para trazer as evidências. A CPMI do golpe, né, trouxe vários documentos, relatórios a partir dos depoimentos, evidências trazidas, documentos frutos da investigação sendo feita pela Polícia Federal, pelo Judiciário, que mostram as evidências dos crimes cometidos pelo ex-presidente, pela organização criminosa que tinha, a partir de dentro do Palácio do Planalto, que buscou um atentado contra a democracia. Então, primeiro, não tem nem qualquer tipo de relação uma coisa com a outra, né? O segundo, eu quero reafirmar aquilo que a gente já falou na segunda-feira passada. O governo defende que tanto a Câmara quanto o Senado se concentre na pauta econômica e social, que são os desafios que nós temos para o país nesse momento. Nós construímos um ambiente positivo na economia no ano passado. Como eu quero repetir, pela primeira vez desde 2016, 3 coisas aconteceram ao mesmo tempo, que é o Brasil crescer mais do que o ano anterior, o desemprego ser menor e a inflação está controlada. Vamos repetir isso nesse ano mais uma vez, manter a rota de crescimento, rota de redução do desemprego, inflação dentro das metas e ter um conjunto de projetos da agenda econômica e social que é a prioridade do governo. Então o governo vai continuar trabalhando junto à Câmara e ao Senado para que o centro das pautas sejam as pautas econômicas e sociais. Como a gente sempre trabalha, como temos conseguido, inclusive, fazer com que a maioria das votações dos projetos tenham sido votados, conversando com os líderes, conversando com o presidente das 2 casas, colocando os ministros em campo para discutir isso, como a gente tem conseguido fazer com que as pautas econômicas e sociais avancem nas 2 casas. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.